A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao meu canal, canal Pastor David Evangelista. E nós estamos aqui essa tarde para fazer mais uma lição, da nossa coletânea aí de estudos SAL. Você que está me assistindo aí é meu convidado para estar aí participando, dessa coletânea. Na verdade é uma lista de estudos, Nós temos vários temas aí dentro da palavra do Senhor, onde nós temos levado a palavra do Senhor, ensinando sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? E você é meu convidado especial para estar aí com a gente, ouvindo, e aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. No finalzinho desse vídeo eu vou deixar uma playlist aqui no lado, no vídeo, para você entrar aí e assistir todas as aulas, desta coletânea aí, desse estudo SAL. Hoje nós vamos fazer a aula de número 4, que tem o tema o plano de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar então, aula de número 4, o plano de Deus, tá bom? Qual é o objetivo da aula de número 4, que tem aí a temática o plano de Deus? O objetivo é apresentar o plano de Deus para a reconciliação do homem. É isso mesmo. Hoje nós vamos apresentar para você o plano de Deus para a sua vida, o plano de salvação dele para a sua vida, para que nós possamos, para que você venha se reconciliar com Deus, tá bom? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Introdução. Os pais, geralmente, quando estão esperando um filho, fazem planos e imaginam seu filho parecido com alguém da família, tá? Quando os pais estão ali esperando a criança para nascer, eles fazem planos e esperam que esta criança seja parecida com alguém da família, Não é assim que acontece? É bem isso mesmo, E o carro do ovo tá passando aí, atrapalhando a gravação do vídeo, Mas tudo bem. Como a gente não tem um estúdio, Estamos começando agora. Vamos do jeito que dá. Pois bem, vamos seguindo aqui. Olha, então toda família ela tem essa ideia, tem essa, quando a criança está ali sendo gerada, a família tem essa expectativa, vai parecer com um, vai parecer com outro, E às vezes, ou na sua grande maioria, a esposa quer que o filho pareça com o marido e o marido quer que a filha pareça, com a sua esposa, com a mulher. Assim como nós temos essa expectativa, Deus, como todo pai amoroso, ele também faz os seus próprios planos, tá bom? Então Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Assim como nós fazemos planos para os nossos filhos aqui na terra, Deus também faz planos para os seus filhos. Para a gente entender esse plano, nós vamos seguir com aquela sistemática, Aonde eu faço perguntas, explano essas perguntas para obtermos resposta, e através de perguntas e respostas entendermos o plano de Deus para nós, certo? Vamos lá, primeira pergunta dessa aula é: com quem Deus espera que pareçamos? Quem será que Deus quer que eu e você pareça, Qual será o plano de Deus para a nossa vida? É isso que nós vamos descobrir hoje, tá bom? É isso que nós vamos descobrir nessa aula. Pois bem, primeira explicação que nós temos para isso, ou explanação, é que Deus já determinou que qualquer pessoa que for a Ele se tornará semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Então Deus ele quer que nós pareçamos com quem? Com Jesus. Deus já determinou, que qualquer pessoa que se entregue a Ele venha a ser parecido com o seu Filho. Vamos ver aqui a palavra de Deus em Romanos 8:29, o que a Bíblia diz? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a Bíblia está dizendo para nós que Deus ele quer que nós pareçamos com o Filho dele Jesus Cristo, para sermos herdeiros juntamente com Cristo. Entenda que o que significa a palavra predestinação? Predestinar significa
como se fosse escolher previamente, né? Ou decidir com antecedência, né? Destinar com antecedência. Isso seria o significado da palavra predestinação. Nesse caso, a Bíblia nos revela que Deus decidiu. Deus ele decidiu isso antes da fundação do mundo, nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Né? Então Deus decidiu isso aí antes da fundação do mundo, nos predestinou antes para sermos semelhantes, parecidos com o seu Filho Jesus. Segunda explanação seria que, muito antes de fundar o mundo, Deus já havia decidido que nos adotaria para a sua própria família, tá certo? Nós somos filhos adotados, né? Então Deus, antes da criação do mundo, ele já definiu que nós seríamos adotados para ele. Ah, pastor, conversa. Não, a Bíblia vai falar em Efésios 1, 4 e 5. Olha o que a Bíblia fala no livro de Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a Bíblia está aqui, né, falando para nós que realmente ele, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido para fazer parte da sua família. Outra questão interessante é que toda criança adotada legalmente torna-se herdeira legítima, né, da família. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se eu fui adotado, eu também faço parte da família. Se eu sou a minha adoção é legítima, eu também sou herdeiro, tá bom? Também sou herdeiro da promessa. Olha o que Romanos 8:17 vai falar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, Paulo está trazendo um negócio interessante aqui, porque às vezes eu quero a herança, mas só a parte boa, né? Paulo está dizendo, olha, se nós também com ele padecemos, também sejamos glorificados. Então é herdeiro em todos os sentidos, né? A parte boa e na ruim também. Temos que fazer a obra do Senhor, mesmo que essa não pareça ser tão boa, né? Não é só rosas. Na verdade são rosas, né? Só que rosa completa, não são só o cheiro e as pétalas, tem espinhos também. Mas, né, o que eu quero te trazer aqui nessa primeira pergunta é com quem que Deus quer que nós sejamos parecidos. A resposta é que Ele quer que, como filhos adotados, temos que desejar ser parecido com Cristo, tá bom? Nós temos que desejar ser parecidos com Cristo. Essa que é a resposta para essa primeira pergunta, para entendermos aí qual que é o plano de Deus. Segunda pergunta é, para que o plano de nos tornar parte de sua família se realize, o que Deus procura ver no homem? Então, para que esse plano se realize, para que o plano de Deus, que você se torne parte da família dele, da família celestial, da família de Deus, o que Deus procura ver no homem? Tá? O que Deus procura ver no homem? A primeira colocação que eu tenho a fazer é que Deus quer que nós o busquemos e que andemos em sua direção. E ele, em direção dele, perdão, tá bom? Vou reformular aqui, porque senão fica meio fica de difícil entendimento. Lembrando que os vídeos daqui não tem corte, a gente não tem edição de vídeos ainda, tá bom? Estamos começando agora aí, até você que está aí nos assistindo, dá uma força no canal aí, se inscreve, compartilha e deixa o joinha aí. Eu não tenho edição ainda, não sei mexer, nós vamos aprendendo com o tempo aí. O intuito é de fazer uma aula para que você chegue mais perto de Deus, né? Não é para fazer nada bonitinho, todo sofisticado, até porque a gente não tem condições para isso. Mas, né, nós estamos aqui tentando fazer o melhor. Mas vamos entender. Deus quer que o busquemos e que andemos em direção a Ele. Então Deus quer que você busque a Ele, que a gente ande em direção a Ele, ao alvo, em direção ao céu.
para conseguirmos encontrá-lo. Ok. Ele está tão perto de cada um que nós podemos o sentir, tá bom? Ele está tão perto de nós que se você realmente se colocar diante dele, você vai conseguir sentir a ele. Então, peraí, o que Deus procura, então, ver no homem? Ver essa busca, né? Deus quer que a gente busque a ele, Deus quer que a gente esteja junto com ele. Olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 27. Para que busquemos ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O texto está falando, olha, se você vier tateando, se você for colocando a sua mão, né, você vai conseguir encontrar, porque ele não está longe de nós. A segunda aplicação aqui seria que o que Deus nos propõe é muito simples, tá? O homem que se perde pensando em coisas complicadas. Deus só quer ver se temos um coração e o busque, tá certo? Então Deus só quer ver se o nosso coração quer buscar ele. Às vezes nós que ficamos, né, correndo atrás de muita coisa, nos preocupando com coisas que na verdade não tem muito sentido, mas Deus ele é simples, ele está esperando que você o busque em oração. É isso que Deus quer fazer, que Deus quer que você faça, tá? Ou melhor dizendo, que ele espera de você, né? Pontuado na pergunta aqui. Jeremias 29:13, tá? Olha o que o texto no livro do profeta Jeremias 29:13 diz. Capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a gente não está encontrando a Deus porque estamos buscando a Deus de qualquer maneira, né? Então, está dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceira colocação é que as pessoas complicam a imagem que tem de Deus, tá? Ah, mas como assim, pastor? Às vezes a gente acaba complicando, né? Deus ele é mais simples do que você imagina. E às vezes as pessoas complicam essa imagem, tá? Que tem de Deus. Começam a ter ideias tolas, como Deus, ideias, como assim, pastor? Ideias tolas como Deus. Seria o que ele quer que as pessoas façam? O que será que Deus quer que eu faça? Será que Deus ele quer que eu seja assim, assado? Querido, Deus ele quer que você o busque. E através da busca com Deus, ele vai te mostrar o que você vai fazer. E às vezes a gente fica complicando. Não vou buscar Deus que é difícil demais. Eu não consigo seguir a doutrina. Eu não consigo ir à igreja. Eu não consigo buscar. E a gente acaba pensando que Deus é complicado. Não, Deus é muito simples de se seguir. Entenda, vou dizer aqui trazendo como um testemunho. Eu, quando me converti, às vezes, antes de me converter, tinha algum receio de dizer, olha, mas será que eu vou conseguir seguir? Porque eu gosto de fazer coisas erradas, né? Na minha concepção. Só que Deus, ele não, ele é tão maravilhoso, extraordinário, que ele não faz assim, ele não arranca uma coisa e larga um vazio lá. Quando você deixa de fazer algumas coisas que não agradam a Deus, Deus não larga um vazio no teu coração para você ficar com vontade daquilo. Deus, ele na verdade preenche com a sua presença, tá bom? Deus ele preenche aquela lacuna que fica, né, com a presença dele, tá certo? O resultado disso é que as nossas mentes acabam ficando não resultado, né, na questão de que Deus ele vai preencher, mas antes dele preencher, na minha mente anterior, em pensar, olha, como é que eu vou viver sem, por exemplo, sem a bebida, sem o cigarro, sem a droga? Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar com vontade, né? A nossa mente acaba ficando cheia dessas coisas ruins, né? De confusão, né? A mente da gente fica permeada em trevas e confusa, mas Deus é aquele que arranca e coloca, né, o conforto na nossa vida. Você nem lembra daquilo que você fazia antes, né? E interessante é que às vezes a gente faz o quê? As pessoas elas pensam, né? Elas creem naquilo que Deus, em vez de crer naquilo que Deus disse, fala, olha, eu sou contigo, tenha de bom ânimo. A gente fica pensando, as pessoas acabam pensando nas outras coisas, né? Ficam pensando em coisas que não agradam a Deus, né? Olha aqui essa colocação, ó. Em vez de crerem naquilo que Deus disse, escolhem de vontade própria crer nas mentiras.
nas filosofias erradas, soluções religiosas erradas, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugares daquilo que está escrito na Bíblia. Essas coisas acabam estragando a fé e a alegria, né? Acaba buscando, já viu aquela história? Mas eu busco do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu sei, e na verdade a gente tem um livro de instrução que é a Bíblia Sagrada. Nós temos que seguir a Bíblia e não fazer do jeito que a gente acha que deve ser. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, tende cuidado, querido, para que ninguém venha colocar outras coisas na sua mente, ou que você mesmo deixe essas outras coisas entrar na sua mente e falar, mas como é que eu vou buscar Deus? Porque, né, assim é mais fácil, eu vou fazer do jeito que eu acho que está certo. Não, a palavra de Deus, né, ela é autossuficiente para salvar você, para mudar a tua história, para transformar a tua vida, mas você tem que crer nisso e entender. Mas já que Deus ele quer que eu seja co-herdeiro ou seja herdeiro da promessa, o que ele espera de mim? Ele espera que você o busque de todo o coração. Tá? Ele espera que você o busque verdadeiramente, se pontue na palavra de Deus, porque é isso que vai mudar a tua vida, tá certo? Terceira pergunta, buscar a Deus de todo o coração garante que você esteja no caminho certo? Será que buscar a Deus de todo o coração vai me garantir estar no caminho de salvação, estar no caminho certo? Vamos ver aqui. Há certos caminhos que aos olhos humanos parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará se afastando de Deus e encontrando a morte. Tá? Então, tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à perdição, o seu fim conduz à morte. Então nós temos que entender que eu tenho que buscar. Quando eu busco a Deus de todo o coração, sim. Mas se eu busco a Deus mais ou menos, o meu coração mesmo vai me enganar. Então eu tenho que buscar a Deus de todo o coração, porque se eu não buscar Ele de todo o coração, o meu coração vai acabar me enganando. Olha o que Provérbios 14:12 fala, olha. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, ou o fim desse caminho conduz à morte. Olha, não garante, porque há caminho que o homem parece certo de seguir, mas o final deles conduz à morte. Então, será que buscar a Deus de todo o coração garante que você esteja no caminho certo? Então, peraí. Eu tenho que buscar Ele de todo o coração, mas garante ou não garante, pastor? Fica nessa questão. Se você buscar Deus de todo o teu coração e se pautar na palavra, você vai andar diante de Deus. Agora, se você buscar Deus, eu busco a Deus, mas se pauta no seu coração, no seu entendimento, né, isso não vai te dar garantia de salvação, não, tá certo? Pergunta de número 4. O que precisou acontecer com o apóstolo Paulo para ele entender que não estava no caminho certo? Né? Você lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Né? A Bíblia relata nos primeiros momentos ele como Saulo de Tarso. Duas coisas aconteceu, tá? Duas coisas aconteceu com Paulo. Qual foi a primeira coisa? A primeira coisa foi a conversão da sua vida religiosa. O encontro sobrenatural com Jesus abriu a sua visão para o entendimento da verdade e da prática da palavra. Né? Paulo, ele era, ou Saulo, como é mencionado, né? Nos primeiros capítulos ali, né? Quando fala dele, em Atos ali, quando vai falar dele, mencionado como Saulo era perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja, ele foi conivente com o apedrejamento de Estevão, ele estava ali guardando a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Então você vê ali que ele era um homem que era fariseu, extremamente zeloso, mas não entendia só a letra, né? Não vivia o espírito que vivifica-nos todos os dias. Então a primeira coisa foi a conversão religiosa. Paulo vivia a religião. E Deus ele não quer que você viva dentro de uma religião, nem que você seja religioso.
Deus quer que você viva para o reino de Deus. Deus quer que você ande diante da presença de Deus, porque é isso que vai mudar a tua vida. Ah, mas eu sou religioso, eu vou no culto, né, os domingos, ou à missa todos os dias, eu faço isso, faço aquilo. Cara, isso não vai te salvar. Ah, mas eu faço certinho, eu dou o meu dízimo, eu dou as ofertas, eu faço as intenções e tarará, ou eu sigo as procissões. Não, isso não te salva. Isso é religiosidade. Isso é seguir uma liturgia. Seguir liturgia não salva ninguém. O que nos salva é um coração contrito e quebrantado diante de Deus para viver o que a Bíblia diz. Crer piamente que a Bíblia é a palavra de Deus e viver em conformidade à sua palavra. Então a primeira coisa foi a conversão na sua vida religiosa. Paulo vivia uma religião. E Deus ele não quer que vivamos uma religião. Ele quer que vivamos a Cristo. Né? Que entendamos o que é o reino de Deus. Tá bom? Então o que acontece? A primeira coisa é esta. A primeira coisa é uma conversão na sua vida religiosa. Quando Paulo encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, né, um clarão, Paulo cai por terra e fica cego por 3 dias, ele vai meditar naquilo, né, e posteriormente a Bíblia vai dizer que ele vai ser, né, Deus vai mostrar para ele, né, Jesus vai falar com ele em sonho, que vai vir uma pessoa orar com ele, as escamas dos olhos dele vai cair e ele vai ser batizado. Então ele vai começar a buscar a Deus verdadeiramente. Aqui, primeira questão, então, é a conversão na vida religiosa. Segunda questão é a transformação de suas atitudes. Paulo, após aquela queda que ele tem ali, né, aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele entende que a religião não salva ninguém, que a religião, na sua grande maioria, está errada, na sua forma de colocar as pessoas a viver simplesmente ritos, né? Errada por quê? Porque na verdade a igreja, o reino de Deus quer salvar almas, né? E a religião ela quer ensinar você a viver ritos. E ritos não salvam, né? Então Paulo entende isso, é a primeira questão. Conversão de sua vida religiosa. Segundo ponto é a transformação das suas atitudes, né? Quando Deus aparece para ele e fala, olha, vai vir um homem, né? Em sonho, ele ali 3 dias, Paulo em jejum, e falou, vai vir um homem chamado Ananias, e este homem vai orar por você e vai te ensinar o caminho, tá bom? Então Paulo ele vai receber ali, tá certo? O que acontece? Ananias recebeu instruções de Jesus para orientar Paulo no caminho que ele deveria seguir. Então Ananias vai ali e vai orientar Paulo como ele deveria andar. Olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15 e 16. E disse, porém, o Senhor, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome dentre os gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Filipenses, capítulo 3, verso 8, diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tá? Então a justiça é o que? A mudança de atitude. Ele parou de viver uma religião e começou a viver a fé em Cristo, a viver o que Cristo ensina. Aí alguém fala para mim, mas eu sou da igreja, eu sou religioso, mas que negócio é esse de viver o que Cristo ensina? É simples. O que Cristo fez, a gente imita. O que ele não fez, a gente não imita. A igreja não tem poder, queridos, entenda isso. A igreja não tem poder de criar novas doutrinas. Tá? Isso é uma ideia errada, isso é satânico até. A igreja não tem poder. Quando eu falo igreja, estou falando de âmbito geral, todas as igrejas, né, que se dizem cristãos ou não, né? Nós não temos poder de criar novas doutrinas. Porque a gente faz assim, é tradição da igreja. Peraí, a tradição da igreja tem que estar pautada e pontuada na Bíblia Sagrada. Saindo disso, não está pontuado na Bíblia, não está pontuado na fé em Cristo, em o que Cristo fez, é maldição, é anátema. Tem que correr disso, porque senão nós também pereceremos. Né? Então nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Primeira coisa, 2 coisas aconteceu com Paulo. Então, só para a gente recapitular aqui, o que precisou acontecer com Paulo?
para que não estivesse, para que ele entendesse que não estava no caminho certo? Duas coisas. Primeiro, foi a conversão na sua vida religiosa e a transformação de suas atitudes. Então, peraí, como é que eu vou saber que eu estou no caminho? Larga a religião e comece a seguir o reino de Deus. Começa a servir o reino de Deus, a seguir o reino de Deus. Como é que eu mudo as minhas atitudes? Tenha as atitudes conforme a de Cristo, que foi nosso supremo exemplo. Todas as outras coisas, coisinhas, frescurinhas, dogmas e lá, isso não salva, tá? E aí a gente vai continuar andando no caminho errado. Então Paulo teve essas duas questões. Ele largou a religião e ele começou a viver a fé em Cristo. Então Paulo percebeu ter um encontro pessoal com Jesus. Ele entendeu que o encontro que ele teve foi pessoal. E nós devemos ter então um encontro pessoal com Cristo para, aleluia, também andarmos pelo caminho certo. Pergunta de número 5. O que está faltando na vida o que estava faltando na vida de Cornélio? Quem foi Cornélio, pastor? Cornélio foi um centurião piedoso, ao qual dava esmolas e tudo, e seguia a Deus, né? Ele cria como que eu posso dizer? Ele era convertido ao judaísmo na sua época, um homem piedoso, porém, ainda não tinha recebido a Cristo, né? O batismo e tudo isso. Vou explicar para vocês aqui, vou fazer a leitura de um comentário aqui para você entender. Ó. Cornélio era um homem bom, porém gentil, né? Ele não era judeu e nem cristão. Apesar disso, Deus lhe trouxe o entendimento da verdade de Jesus através de um encontro promovido sobrenaturalmente com Pedro. Nesse encontro, Deus tocou tanto Cornélio quanto Pedro. Deus teve de atrair Pedro em relação à sua religiosidade antes do seu encontro com Cornélio. Através de uma visão alegórica, fez com que Pedro entendesse que a salvação não era somente para judeus, mas também para gentios, tá? Então nós estamos aqui numa questão aqui. O que tem isso a ver, pastor, para mim entender qual que é o plano de Deus? Querido, o plano de Deus é salvar todo mundo, né? Quando cita-se Cornélio aqui, quando está citando Cornélio, é um gentil, uma pessoa que não era judio, não fazia parte dos judeus, tá bom? Então a questão é que está citando Cornélio aqui porque, mas será, qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é salvar todo mundo. E havia uma rixa na igreja apostólica, né, na igreja da primeira era cristã, em achar que só os crentes, só os judeus que seriam salvos, né? Só os judeus convertidos ao cristianismo seria salvo. Mas na verdade não, Deus está falando, olha, a salvação é para todo mundo, nós queremos salvar, né? Nós, quando eu digo a Trindade, Deus quer salvar a todos, tá bom? Então essa questão fica, né, de afirmação aqui. Tem vários textos que a gente pode ver na Bíblia que Deus ele vai salvar, não só em Atos dos Apóstolos, mas na Bíblia toda, né? A salvação é para toda a humanidade, tá? Então a única coisa que faltava para Cornélio aqui, que era um gentil, né, o que estava faltando na vida dele era crer em Jesus. Ele cria no judaísmo, cria no Deus de Israel, faltava crer em Jesus. Então o plano de Deus é que a gente também venha crer em Cristo, para que isso venha acarretar na nossa salvação. Pergunta de número 6. Então, como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam para mais longe de Deus? Se aquilo que vem do nosso coração só nos leva mais longe de Deus, só nos tira da presença de Deus, como então que nós vamos chegar a Deus? Vamos entender isso aqui. Esta passagem é uma conversa de Jesus, que Jesus teve com os seus discípulos, porque estava próxima à sua partida. Jesus disse aos seus discípulos que ele estava indo para o céu, a fim de prepará-los para todo aquele que confiassem nele, né? Preparar moradas ali, preparar o céu para receber as pessoas que acreditavam nele, certo? Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que Cristo estava dizendo ou querendo dizer. Tomé então torna à frente e diz para Jesus que eles não tinham nem menos ideia do que era o lugar aonde ele iria. Portanto, não sabiam o caminho. Né? Jesus falou, olha, eu vou ter que ir para o céu, preparar morada e tal, depois eu vou levar vocês. Aí Tomé fala, cara, mas eu não sei nem onde o senhor mora, como é que nós vamos para lá também?
não dá para ir para lá, não tem como ir para lá se a gente não sabe o caminho, né, de como chegar. E essa é a questão. Nós sendo falhos, nosso coração enganoso, como é que nós vamos andar, né? Como é que nós vamos chegar até Deus se nossa vida, nosso coração só nos leva mais para longe de Deus, mais distante de Deus? É essa que é a questão, que Tomé não estava entendendo nada, porque estava falando de uma questão física e Jesus falando de algo espiritual. Então vamos entender aqui. Nós vamos entender que Deus, ele vem falar, né? Jesus vai olhar e falar, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está entendendo que a tua salvação, ela não está ligada a dogmas, a preceitos e a religião? A sua salvação, ela está ligada diretamente na pessoa de Jesus, em fazer aquilo que Cristo fez, ou fazer aquilo que Ele te mandou fazer, porque Ele é exemplo, mas Ele deu várias ordenanças também. Na verdade, deu 2 ordenanças e também mandou fazer várias coisas. Então a nossa salvação está ligada não em, mas o senhor vai para onde? Eu não sei o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Aí ele vai falar, olha, não tem esse negócio. Mas não, você não sabe para onde você vai? Não sei. Pois é, né? Em João 14:6, né? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é essa questão que tem que ficar clara na nossa vida. Nossa salvação depende de crer em Jesus verdadeiramente, piamente, né? Se eu olhar João 14, né, 6, que vai falar disso, que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, Cristo não falou sobre um caminho, ele disse ser o próprio caminho. Tá? Ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual. Cristo não falou sobre uma verdade, mas disse ele mesmo ser a própria verdade. E Cristo não falou sobre vida qualquer, né? Mas ele disse e declarou, eu sou a própria vida. Por isso nós temos que andar diante do Senhor, ver o Senhor, deixar a nossa vida, a nossa sabedoria e buscar Cristo, porque assim nós vamos andar correto. Se a gente for seguir nosso coração, nós estamos fadados a falir, a quebrar, a errar, né? Então fica como uma resposta mais acadêmica assim, ó. Abrindo mão dos nossos próprios caminhos e crendo em Jesus e seguindo-o, tá? Só assim nós vamos entender verdadeiramente o plano de Deus para a nossa vida. Tá bom. Pergunta de número 7 para a gente concluir aqui, tá? Para a gente concluir, né? Pergunta de número 7 chegando aí chegando aí aos últimos momentos da conclusão. Qual que seria o plano de Deus para o homem? Qual seria o plano de Deus para o homem? Pergunta de número 7 vai perguntar assim. Eu pergunto para você que está me assistindo aí, você responde para mim e para você. O que eu faço para seguir a Jesus então? O que eu faço? Se eu já entendi que o plano de Deus é me salvar, o plano de Deus é trazer salvação para mim. O que eu faço para seguir a Jesus, para andar com Ele? Olha, nós temos que tomar 2 atitudes ao mesmo tempo. 2 atitudes ao mesmo tempo. Primeiro, é crer que Jesus Cristo é o meu Senhor, né? Que Ele é o Salvador e que Ele ressuscitou dos mortos. É a primeira questão. Nós temos que crer. Então são 2 questões que eu tenho que tomar 2 atitudes, 2 decisões ao mesmo tempo. É crer que Jesus ele é Salvador e Ele ressuscitou dos mortos e confessar que Ele é Senhor da minha vida. Não apenas que Ele é Senhor, que Ele é o único, total e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Então, essas são as 2 atitudes que eu tenho que tomar, né? Respondendo a pergunta, mas o que eu faço para seguir Jesus? Primeiro, eu tenho que tomar 2 atitudes. 2 atitudes. Primeiro é reconhecer que Ele, sim, é Salvador e ressuscitou dos mortos, e também reconhecer que Ele é o único Senhor da minha vida. Pastor, mas baseado no quê? Na palavra dEle, na própria palavra de Deus. Romanos 10, 9 a 11 diz assim, ó. A saber que com a tua boca confessares que o Senhor Jesus e em o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e que com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz,
todo aquele que nele crê não será confundido. Tá certo? É a Bíblia que está dizendo, então, que eu tenho que tomar essas duas atitudes. Para quê, pastor? Para mim seguir a Cristo. Segunda questão é que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer com o coração, como o texto está dizendo. O que isso quer dizer, confessar com a boca e crer com o coração? É o que nós lemos no texto ali. Ó. Confessar sem crer no coração não tem valor. Se eu só falo, mas eu não acredito, é só palavra jogada ao vento, não tem valor nenhum. É igual a pessoa fala assim, eu aceitei a Jesus, levantou a mão na igreja e aceitou a Jesus. Não, você não tem que aceitar Jesus da boca para fora, você tem que aceitar Jesus no coração. Seria falar de algo que não se sente. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso é hipocrisia, mentira. Né? Você ri, mas no coração você está xingando. Está errado. Está errado, é hipocrisia. Acreditar e não confessar também não tem valor nenhum. Seria não assumir o posicionamento perante a Deus e os homens. Né? Isso também seria como se fosse uma hipocrisia ou covardia. Né? Eu confesso, né? Mas confessar, tá? Acreditar assim, eu acredito, mas eu não falo para ninguém. Já viu o crente 007? Ele é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. No trabalho dele ninguém sabe que ele é crente. Os parentes dele não sabem que ele é crente. Isso é covardia, irmão. Eu acredito em Cristo, acredito que Ele é Salvador. Mas se você não confessa com a tua boca, com as tuas atitudes, não tem valor nenhum, tá bom? Então essas duas atitudes nós temos que tomar. Confessar de verdade, entregar a nossa vida para Ele. É necessário confessar com a minha boca e crer de todo o meu coração que Jesus Ele é, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é sim Senhor, Salvador, total e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Assim eu começo a seguir Jesus. Vamos finalizando aqui. Você já fez a oração de confissão? Tá? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você já fez a oração confessando que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Que Ele ressuscitou dentre os mortos? E você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Tá? Você que está me assistindo, essa é a aula de número 4. Tá? Com certeza, né, ou muito provavelmente você já fez as 3 aulas anteriores, né, e elas têm uma continuidade, tá? Nós estamos seguindo uma linha de raciocínio continuada, né? Então, se você já viu as 3 aulas anteriores e está aqui na aula de número 4, né, nós chegamos nesse momento, tá? Você já fez essa oração de confissão? Você já orou falando, Senhor, eu creio que você ressuscitou dos mortos e eu quero sim receber o Senhor como meu único, total e suficiente Salvador da minha vida? Isso é muito importante. Isso é muito importante para você que está aprendendo de Jesus, crendo, indo à igreja, ou começando aí pela internet mesmo, vendo essas aulas ou cultos online. Receber, pedir para que Deus receba você e você receber Ele como teu Salvador. Tá? Pastor, mas tem esse negócio mesmo? Vou te explicar. Se a pessoa responder que nunca fez, tá? Se você está aí me assistindo hoje, falou, olha, e tá falando aí, tem jeito de eu te ouvir, né? Mas você vai falar para você mesmo, né? Que você nunca fez essa oração. Eu nunca fiz essa oração. Eu quero te convidar a fazer essa oração agora. Eu quero te convidar você a fazer essa oração agora, a buscar a Deus, a estar diante de Deus, a falar, Senhor, eu creio, tá? Você que está me assistindo aí através da internet, através do YouTube, né? Falar aí com Deus, olha, eu nunca fiz essa oração. Se você já fez, parabéns, maravilha. Mas se você ainda não fez essa oração, né, eu quero te incentivar. Pastor, mas nós estamos em tempo de pandemia, não tem igreja. Irmão, é você e Deus. Confesse os teus pecados para Deus. Eu quero incentivar você a fazer essa oração. Fala, Senhor, meu Deus, né, como se fosse aqui um modelo de oração, né? Falando com Deus, mais ou menos assim, Deus, eu preciso de Ti. Abra as portas da minha vida. Abra as portas da minha vida. Eu abro as portas da minha vida. Eu abro as portas do meu coração. E receba Jesus Cristo como meu único, total e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu agradeço por Ele ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a sua vida e tomar conta da minha vida. Aleluia.
Pede para Ele, faça de mim uma pessoa que deseje ser um verdadeiro cristão, deseje andar na sua presença. Eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faz essa confissão para Ele. Usa esse pequeno modelo de oração aí que eu passei para você. Fala com Ele e ore. E Ele vai, com certeza, entrar na sua vida. Para a gente concluir a aula de número 4, querido, para a gente fazer essa conclusão final, eu quero finalizar com essas palavras. Cumprir a lei é fazer boas obras. Cumprir a lei e fazer boas obras não garante salvação, tá? Então esse negócio de liturgia, de religiosidade, não garante salvação nenhuma. Só existe salvação através da fé em Jesus. Só existe salvação através da fé em Jesus. Mas por que só Jesus salva, pastor? Buda não salva. Maomé não salva. Maria não salva. Na próxima aula eu vou responder essas perguntas, tá bom? Na próxima aula eu vou responder essas perguntas. Cumprir a lei e fazer boas obras não garantem salvação. Só existe salvação em Jesus. É uma afirmação. Só existe salvação em Jesus Cristo. Aí eu vou deixar essas incógnitas, essas perguntas para me responder na aula de número 5. Mas pastor, por que só Jesus salva? Por que só Ele salva? Buda não salva? Maomé não salva? Maria não salva? Eu te espero na aula que vem, aula de número 5, para nós estarmos aqui nesse cantinho aqui, nesse canal que o Senhor preparou para nós, para a gente falar sobre Jesus, para a gente pregar sobre a palavra de Deus, para você receber do Senhor, Eu vou parando por aqui, porque a gente não fica muito longa a aula, e espero que você assista, aprenda, receba de Deus, Em nome do Senhor Jesus, Fica com essa palavra aí, essa aula no teu coração. Que Deus possa ter falado contigo, abençoado você, derramado da graça dele sobre você, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Se inscreve no canal, nos ajuda aí, dá um joinha, compartilha. E se você quiser o questionário para responder, entre no meu Instagram, Pastor David Evangelista, solicita lá na mensagem que eu vou mandar para você. Eu mando para você o link do app, aí você abre lá, instala o app e consegue responder o questionário sobre todas as aulas. Aula 1, 2, 3 e 4, que é essa aula que nós estamos fazendo aqui. Até a aula que vem. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.